Fiquem à vontade, a sala de vocês. Bom, boa tarde. Hoje o nosso grupo vai falar da história da física no Brasil e eu vou começar falando um breve resumo da história desde 1800 até 1960. Aí, em 1808, fundou-se no Brasil as primeiras instituições de caráter científico no Brasil e as aulas eram voltadas para militares e médicos. E com o tempo depois a física foi ganhando espaço e autonomia como uma disciplina mesmo nessas academias militares. E aí, em 1851, na área da física experimental, o professor Cândido Batista de Oliveira fez experimentos com o pêndulo de Foucault, que é um pêndulo para verificar a rotação da Terra, e foi considerado um dos primeiros experimentos importantes do Brasil. Já no final do século XIX, tivemos, mesmo com a física ganhando espaço e sendo, de certo modo, consagrada, o recurso para comprar equipamentos para pesquisa ainda era escasso. Então, alguns professores começaram a fazer pesquisa por conta própria. Um exemplo deles é o Henrique Morisi, que defendeu a sua tese com o tema de raios catódicos, e ele também fez um experimento com raio-x para a localização de objetos opacos dentro do corpo. Isso em 1898. Já em 1923 surgiram os nomes como Manuel Amoroso Costa e Teodoro Ramos, que foram dos primeiros percussores da física moderna no Brasil. E também tivemos o Luiz Freire, que é da Faculdade do Recife, e ele foi responsável por incentivar vários físicos matemáticos que se destacariam na década seguinte, em 1940, como, por exemplo, Mário Schenberger, que a Monielle vai falar mais para frente. Em 1934 foi fundada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e esse foi um marco para pesquisa sistemática no Brasil. E nessa época foi trazidos vários pesquisadores europeus, e um exemplo deles foi o Gleb Wataguin, que fez a pesquisa em raios cósmicos e física nuclear, que também a Cauane vai falar um pouco mais dele mais para frente. E em 1951 foi fundada a CNPq, e aí começou a concessão de bolsas para estudos de aperfeiçoamento, de doutorado, também para contratação de pessoal técnico e criação de cursos e muitas outras coisas que precisavam de investimento. E em 1960 a física se expandiu para além do eixo do Rio de Janeiro e São Paulo, que era onde ela se fortaleceu inicialmente, e também houve a consolidação o advento da criação de faculdades federais e estaduais, e também em 1960 foi criado o sistema de pós-graduação no Brasil. Então, incentiva a pesquisa, principalmente na física. Agora a Cauane vai falar. Esse cara aqui, o Gleb Wataguin, não sei falar, ele foi convidado para vir para o Brasil para incentivar os estudos de física, ciências, laboratórios. Ele veio em 1934. E em 1934, como a Bárbara falou, ele fez parte do grupo que fundou a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP. Ele tem uma grande importância. Ele formou, por exemplo, César Lattes, não é? Isso, o Lattes. Ele formou, um deles foi ele, um dos físicos. Ele nasceu em 3 de novembro de 1899. Ele foi convidado para vir para o Brasil para trazer mais dessa ciência que aqui não era explorada. Então ele foi convidado para vir falar, para vir ensinar a física
foi criada, tipo, a física para todos. Foi por ele que começou, ele formou muitos físicos. Ele também ele fazia uma de cosmos, esqueci, eu acabei de falar, dos raios cósmicos. Teve até aqui tem uma reunião que teve sobre os raios cósmicos no Rio de Janeiro. Tem muitos físicos aqui, eles formaram uns europeus. Tem o César Lattes, tem o Weber Altheim, não sei. E foi muito importante para a física essa chegada deles, dos europeus. Eles não tinham emprego também na Europa, né? Porque estava tendo o fascismo na Itália E o nazismo na Alemanha. e o nazismo na Alemanha. Então meio que eles não tinham emprego na Europa. Então eles serem convidados para o Brasil foi tipo, eles aceitaram na hora e trouxeram muito avanço da física no Brasil. E eles trouxeram a física meio que para todos. Por isso que hoje tem física nas faculdades, por causa deles. Porque ele trouxe a física para o Brasil, inicialmente para as faculdades. E é isso. Então, gente, o César Lattes, como a Cauane falou, ele foi aluno dele. E a linha de pesquisa principal dele era também os raios cósmicos, graças ao Kleber. E tanto que ele fez experimentos, ele expôs chapas fotográficas à ação de raios cósmicos. Ele que descobriu a nova partícula, que é os mesons, que... Bom, não precisa. Os mesons seria tipo a partícula subatômica hadron, tem um quark, seria isso aí. E por fim ele se tornou professor na USP, acho que por volta de 1950 e poucos, alguma coisa assim. Só o mais importante que ele fez. Bom, eu vou falar um pouco do Marius Kender. Inclusive, ele trabalhou com o Gleb Worley e com o César Lattes. E ele foi um físico, matemático e crítico de arte brasileiro. Ele já foi presidente do Departamento de Física da USP e também presidente da Sociedade Brasileira de Física. E ele trabalhou com grandes cientistas de prestígio internacional. E com esses cientistas que ele trabalhou, ele contribuiu para a descoberta de algumas coisas que foram marcas na física. Por exemplo, ele teve contribuições na teoria de processos nucleares, na formação de estrelas supernovas, que batizou também o processo URCA, que é um ciclo de reações nucleares, onde o núcleo perde energia por absorver um elétron e reemite uma partícula beta e um par neutrino-antineutrino, levando à perda de pressão interna e à ocorrência de uma explosão na forma de uma supernova. E ele também calculou o limite de Skolberg-Chandrasekhar, que é esse nome difícil aqui, e ele consiste na maior massa que pode ter o núcleo de uma estrela, e em que não ocorram mais reações de fusão nuclear, mas que consiga suportar o peso das camadas mais externas. Para um núcleo de hélio, por exemplo, valores típicos desse limite são de 10% a 15% da massa da estrela. E é isso. Foram uma das descobertas importantes que ele fez com os físicos de prestígio internacional. E esse é o nosso trabalho. Ok.